Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e nesse vídeo aqui eu vim apresentar para vocês um novo sistema, o Savage Worlds. E para fazer isso, eu convidei o Mestre Digital para conversar com a gente, né, e nos ajudar, já que ele entende bastante do sistema aí, né? E aí, mestre, beleza? Tudo beleza, Theory. E aí, galera. Então a gente vai explicar e apresentar para vocês aqui o sistema, né? O que é o Savage Worlds, como ele funciona, as mecânicas mais centrais aqui. Mas a ideia desse vídeo aqui não é ser um tutorial para você, é simplesmente apresentar esse sistema para que você possa buscar mais e conhecer mais, inclusive, né, nos vídeos aí que o Mestre Digital tem lá no canal dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele tem vários vídeos onde tem vários tutoriais para usar o Savage Worlds no Foundry, né, ô Bruno? Isso, alguns são específicos de como você aproveita as funcionalidades do Foundry para o mundo selvagens. Uhum, isso aí. Então, vocês podem buscar mais esse conteúdo lá no canal dele, tá? Mas aqui a gente vai focar mais na apresentar para você, né? Para que serve esse sistema, em que tipo de jogo ele é melhor aplicado, né? Exatamente, Theory. Esse é um sistema excelente porque ele te permite você jogar vários e vários cenários. Então, você gostaria de jogar uma aventura de ficção científica, você gostaria de jogar uma aventura medieval, você gostaria de jogar uma aventura moderna, você tem as ferramentas aí para você conseguir isso. Isso aí. O sistema ele tem um slogan, galera, que é Fast, Furious and Fun, né? Que é rápido, furioso e divertido. Então ele tem essa premissa de ser um sistema com regras que vão te dar agilidade na sua mesa, que vão ser furiosas, né? Ou seja, vão ser regras que te tiram assim do padrão, que vão trazer coisas interessantes e divertido no final, porque é o que um sistema de RPG, um jogo de RPG tem que ser, né? Divertido na mesa, né? O sistema tem uma versão em português, tá? Trazido aqui pela editora Retropunk. A versão original dele é produzida pela Pinnacle, né? Eu vou deixar o link das duas aqui na descrição, caso você tenha interesse. E eu vou abrir a ficha aqui de um personagem para explicar para vocês alguns conceitos centrais básicos aqui do sistema, tá? E eu vou pedindo aqui pro Bruno falar um pouco sobre também, pra gente explicar essas mecânicas. Vai lembrar novamente que isso aqui não é um vídeo tutorial, então se você quiser saber mais, eu recomendo que você leia o sistema em si, tá? A gente pode até fazer outros vídeos tutoriais depois aqui, tá? Mas não é o intuito desse vídeo aqui que é apresentar para vocês. Então, com a ficha aqui aberta aqui dentro do Foundry, tá? A gente está usando o Foundry VTT na versão mais recente na gravação desse vídeo. A primeira coisa que a gente nota é que os atributos principais do sistema, a minha ficha está em inglês aqui, tá? Mas tem ela em português também. Os atributos eles não são em números, eles são em dados, né, Bruno? Isso é uma coisa que a primeira vez que eu peguei Mundo Selvagem, eu falei, ué, mas o que tá acontecendo? Como é que funciona? Por exemplo, Dungeons and Dragons, no Pathfinder, no Tormenta, você tem um atributo força, você rola um dado de 20 lados e soma com o seu atributo. Então eu tenho 3, eu rolo no dado 10, mais 3, 13. Agora, no Mundo Selvagens, ele tem o tal do dado explosivo. Então eu quero rolar um teste de força, tudo bem? Nessa ficha que vocês estão vendo aí com o Theory, vocês devem ver que tem um 8. O jogador vai rolar um dado de 8 lados. E aí, a rolagem desse dado é o que vai vir. Então, vamos dizer aí que ele rolou 6 nesse dado. É 6. Agora, vamos dizer aí que nesse dado de 8 lados veio o maior valor possível, que no caso é 8. Se ele rolar 8, acontece a tal da explosão, que é uma das coisas mais interessantes do Mundo Selvagens. Toda vez que um dado explode, ele é rolado novamente. Então, você rolou no D8, você rolou 8, você rola de novo. Se você tirar 8 de novo, você rola de novo e não existe limite para o valor que você vai tirar. Ah, mas e se rolar o dado de 4 lados? Se você tirar 4 dado de 4 lados, você rola de novo. Se tirar 4, rola de novo. E assim infinitamente. E uma coisa que é super legal, que é uma das mentalidades do sistema. Para você conseguir fazer alguma coisa, você precisa tirar 4. É sempre 4. Em vários outros sistemas, o que acontece? O seu personagem no nível 1, quando ele quer fazer um teste de escalar, por exemplo, o mestre olha uma tabela e ele fala, olha, para você escalar isso aí, você vai precisar tirar 11. Quando a coisa avança, o seu personagem evolui e você vai para uma outra situação, quando você vai tentar escalar, você percebe que por algum motivo agora é 13. E você vai tomando essa inflação. Isso é uma coisa que pessoalmente me frustra. Mas no Mundo Selvagens é sempre 4, tá? Mesmo que você evolua, sempre você vai precisar 4 para fazer alguma coisa. E como que o mestre adiciona dificuldades? Ele coloca penalidades. Então, por exemplo, você vai escalar aquela mesma árvore, você tira 4, tá tudo bem. Mas está acontecendo alguma coisa diferente, por exemplo, nessa árvore existem várias abelhas. O mestre fala, ó,
Você rola aí e você tá com -2 na sua rolagem. Mas o resultado final que você precisa tirar é 4. Então isso ajuda muito para o mestre, porque ele sempre sabe o número alvo. E ele só ajusta modificadores. Essa diferença na mentalidade é excelente. E eu assim, isso, né, pode até parecer, nossa, isso vai ficar muito mortal, ou então isso vai ficar muito muito fácil de conseguir as coisas, ou muito difícil, né? Isso tudo, galera, é ajustado por outra mecânica que eu acho genial aqui dentro, né? Que é a mecânica dos bennies, né? Benny é uma gíria pro inglês, né? Pra palavra em inglês que é benefit, né? Que são benefícios, né? E a ideia dos bennies, que são esses símbolos que estão aqui em cima da ficha, é que você pode usar eles para várias coisas dentro do sistema, né? Toda sessão você começa com 3 bennies, e você pode usar ele para rerolar um dano, para rerolar uma espécie de ataque, ou mesmo para quando você toma uma ferida, né? Para tentar rerolar e absorver aquela ferida. Então, isso aqui, querendo ou não, né, é uma coisa que balanceia, de certa forma, esse sistema, né, Bruno? Sim, sim. Os Bennies, eles dão um poder extra para o jogador, porque o jogador ele tem um pouco mais de controle sobre o que vai acontecer no combate. E eles são extremamente úteis. Como você disse, tudo que você disse, você ainda consegue recuperar pontos de poder para você usar mais magias e poderes. Você ainda consegue, com o consentimento do mestre, fazer uma influência na história. Então, você caiu no chão, a sua arma tá longe e você tá se afastando enquanto o inimigo vem na sua direção. Você fala, mestre, eu tô na pior. Posso gastar um Benny pra, de repente, na hora que eu esbarro a minha cabeça pra trás, eu encontro algum objeto cortante pra me ajudar? Então, os Bennies, eles te dão um grande poder e eles tornam o jogo mais interessante pelo seguinte fato. Quando você tem esse poder narrativo, quando você tem esses Bennies, você se torna mais ousado. Pular no meio de 5 Goblins é uma coisa que em outros sistemas você vai falar, peraí, deixa eu pensar se eu faço isso. Agora, com os Bennies, você sabe, eu posso fazer isso que eu tenho uma margem de erro aí. Então isso deixa os jogadores mais ousados, deixa eles fazerem coisas que eles ficariam tímidos de fazer em um sistema onde eles não têm meio que uma salvaguarda, uma garantia. Isso é muito bacana também, né? Porque o Savage Worlds, né? Ele é o sistema oficial aí do Deadlands, que é um jogo de tipo como se fosse em Velho Oeste, né? Mas um Velho Oeste um pouco diferenciado, né? Ele surge a partir daí, na verdade. O legal disso, né? É que eu sinto em todo o sistema, Bruno, que ele tem essa pegada de tipo de você fazer apostas, sabe? Até na própria iniciativa do jogo, ela não é feita com números, né? Você tira cartas de um baralho para poder fazer a iniciativa. Isso é muito interessante, né, cara? Sim, essa questão é muito diferente. A primeira vez que eu olhei, eu falei, ué, mas por que eu não rolo um número? Eu fiquei um tempo para tentar entender a iniciativa do Mundo Selvagens, que é algo Uhum. super simples. Da mesma forma que em Dungeons Dragons, Pathfinder, Tormenta, você rola a sua iniciativa, e aí cada um fica no maior número, você tem essa lógica das cartas. Cada jogador saca uma carta, cada NPC saca uma carta e você compara qual carta é maior. Os naipes, eles têm um nível de grandeza. Então, um naipe vale mais que o outro. E aí você só cria sua iniciativa usando essas cartas. Elas têm a função de dizer quem vai jogar antes, mas elas também têm um elemento interessante. Se você, durante a iniciativa, sacar o Coringa, você terá um grande benefício. Você, personagem, ganhará um Benny e todos os seus aliados também ganharão um Benny. Fora que você fica com mais 2 para fazer qualquer coisa que você quiser. Então, qualquer rolagem de perícia e qualquer rolagem de dano ganha mais 2. Então, essa mecânica das cartas é muito interessante. Sim, sim, é tudo baseado na sorte, né? Parabenizando, né? Premiando essa sorte, né? E algo que eu gosto muito bacana, que eu acho muito bacana também, né? É o fato de aqui, né? Novamente você falou desse protagonismo que os Bennies oferecem e tal. Eles têm uma mecânica que se chama cartas selvagens e extras, né? Então essa mecânica ela diferencia personagens principais da sua história, seja os personagens dos jogadores ou personagens do mestre, né? Então o mestre também recebe Bennies para usar com esses personagens que ele quiser. E cada carta selvagem, né? É assim que a gente chama os personagens principais, né? Seja NPC ou seja personagem jogador, ele também pode usar Bennies ali, ele tem seus Bennies para gastar. Os cartas selvagens e NPCs, os extras, eles têm mecânicas diferenciadas, então é mais fácil matar ou conseguir destruir um extra do que uma carta selvagem. E isso traz essa questão narrativa, né, de protagonismo pro jogo também. Você sente isso também jogando, Bruno? Sim,
porque ele cria essa clara divisão, né? Você falou aí, carta selvagem e extra. O que é isso? Você quer explicar pra gente, Teori? Não, posso explicar, né? Eles chamam de carta selvagem os personagens principais do jogo, né? Todos os personagens dos jogadores, o jogador pode controlar inclusive mais de um, dependendo do sistema, do cenário, mas geralmente os personagens vão ser cartas selvagens e eles têm coisas a mais. Eles sempre rolam um D6 a mais em todas as rolagens que eles fazem, né? Na grande maioria delas, né? E esse D6 a mais, é chamado de dado selvagem. Esse dado selvagem também explode, assim como os outros explodem, como o Bruno explicou. Isso dá sempre uma chance, por mais que ele tenha um dado muito baixo, sempre as cartas selvagens têm uma chance maior de conseguir as coisas, porque tem essa questão do protagonismo também, né? Outra coisa é que os cartas selvagens, eles também conseguem receber mais ferimentos. Então eles precisam receber tipicamente 3 ferimentos para poder cair ali, né, e ficar inconsciente e começar a morrer, né? Enquanto os extras, a partir de um ferimento eles já estão fora de jogo. Então, isso traz novamente essa questão de protagonismo, né, Bruno? Tem mais algo assim que é importante? Eu acho que eu poderia acrescentar uma coisa que ele fala no livro. No mundo de Mundo Selvagem Savage Worlds, existem 2 tipos de pessoas, que é o que o Teori acabou de falar. Cartas selvagens e extras. Os cartas selvagens são pessoas ou seres que estão destinados a algo grande. Algo grande não precisa ser coisa boa, pode ser coisa ruim também. É. Tanto que você tem aí, como o Teori disse, todos os personagens são cartas selvagens, que eles naturalmente têm mais resistência, como ele disse, eles naturalmente têm mais chance de conseguir acertar as coisas, mas vilões e NPCs importantes também são cartas selvagens, tornando-se grande ameaça para eles. Uma coisa que eu quero falar sobre o que você disse é da questão dos extras. Você falou que eles são mais fracos, e isso é uma delícia no Mundo Selvagens. Eu tô jogando com uma Ladina, é uma delícia eu avançar em direção a um grupo de goblins, eu picoto um por turno. Então, é uma coisa que, se eu estivesse jogando outro sistema, eu teria um pouco mais de dificuldade, eu levaria um pouco mais de tempo para poder ter essa satisfação. Você pula ali, eu mato um, depois eu vou pro outro, mato outro. Então eu vou matando um por turno. Quando eu não dou sorte, eu consigo matar 2 por turno. Como eles são mais fracos, eles são mais facilmente mortos. Mas sua ameaça, de forma alguma, deve ser ignorada. Porque uma vez que você seja ferido, as consequências são graves. Exato. E os extras, né? Isso é interessante também porque é sempre uma aposta. Às vezes, né, você tá achando ali, é um extra, tanto faz, vou pular em cima. Ele rola bem, ou ele tem um toughness, né? Que é uma mecânica aí de resiliência, né? De resistência que ele tem pra aguentar esse dano muito alta. E você foi confiante, mas percebeu que são muitos, né? Então, as batalhas aqui, né, elas são rápidas, curiosas e divertidas, né? É muito bacana isso também. E mortais. Né? Mortais, exatamente, cara. Mortais. Outra coisa que eu acho muito bacana, a gente não vai passando por alto aqui em tudo isso, são as mecânicas de vantagens e desvantagens, né? Em inglês são edges e hindrances, né? Como é que fica em português? É vantagem e desvantagem mesmo? Fica vantagem e complicação. Porque Ok. ele não quer que você pense que isso aí é uma desvantagem. Entendi. Não é algo que vai te prejudicar. Todas as complicações, elas te trazem problemas, elas te trazem desvantagens. Mas a ideia é que ela agregue ao caráter, ao seu personagem. Criando situações que podem ser muito legais. Teve uma vez que eu fiquei assustado. Eu falei, caramba, eu vou morrer aqui. Eu peguei um personagem que tinha a complicação covarde. O meu grupo avançou pra dentro de uma casa super sombria, à beira de uma estrada. Tava de noite, estavam barulhos estranhos dentro da casa. Aí eu entrei ali, né? Eu fiquei, caramba, vou ter que entrar porque o grupo tá entrando. Aí o mestre falou: olha, você tem a complicação covarde, você olha essa situação, você tá apavorado, você vai ficar aí. Eu fiquei mais apavorado, porque o grupo todo entrou, eu fiquei do lado de fora no escuro. Então, foi uma coisa que causou um possível problema, porque eu fiquei sozinho, que eu me separei do grupo? Foi. Mas foi uma cena mais rica, sabe? Quebrou aquela coisa de todo mundo anda junto por algum motivo. Teve um acréscimo à história que eu considerei muito bom. Eu sinto que ele traz complexidade pro personagem. Coisas que você pode interpretar ali, né? Na cena, trazendo mais profundidade mesmo, né? O interessante é que o sistema ele também te premia mecanicamente por pegar isso. Então você não precisa necessariamente ter desvantagens, complicações, né, em português. Você pode deixar de lado, mas quando você coloca, você ganha pontos para
distribuir nas suas vantagens, né? Que são os edges aqui. Então, é mais complexo, você torna o seu personagem mais profundo, né? E dando o exemplo desse curioso aqui, ele consegue interpretar isso no jogo, né? Olha, o que será que tá acontecendo lá dentro? Eu vou lá com o meu personagem. Isso gera aventura, gera narrativa. Isso eu acho muito bacana do sistema aqui, tá? Muito bacana mesmo. É excelente quando os jogadores usam as complicações, porque isso gera narrativa exatamente como o Theory fez, mas o mestre também pode forçar o personagem. Ó, seu personagem ele tem essa complicação e ele sente um impulso ou alguma coisa de agir nessa direção. Uhum. E como recompensa, né, pelo personagem estar fazendo isso, o mestre costuma dar um Bene. Ó, como você interpretou bem a sua complicação, levando a essa situação, que é uma situação que vocês precisam lidar agora, você tá ganhando um Bene. E isso aí, né, vai fazer os jogadores também tentarem interpretar, inclusive no meio do combate, para ganhar bens, para poder usar no próprio combate, né? Isso é muito bacana porque faz com que os combates deixem de ser simplesmente eu bato, eu bato, eu bato. Ele passa a valer mais coisas. Ele tá ali interpretando como o personagem recebe aquilo, como a visão de mundo dele, né? E isso eu gosto demais aqui no Savage Worlds, né? Tem várias outras mecânicas muito bacanas aqui, mas eu acho que para um vídeo de apresentação, essas aqui são as básicas, né? Além dos status aqui, né? Do abalado, sistema de combate que a gente pode falar mais depois. Mas eu acho, Bruno, que para apresentar a gente, passando em mecânica, acho que tá interessante. Seria interessante também de falar sobre alguns cenários possíveis, né? A gente tem vários cenários em que jogar Savage Worlds é interessante, né? Usar esse sistema, né? Você consegue dar alguns exemplos pra gente de mundos e de histórias que a gente pode contar usando o sistema? O Mundo Selvagem ele tem grandes pontos positivos e a variedade de cenários é um deles. Você gostaria de jogar no Velho Oeste, onde é possível encontrar lobisomens e seres malignos? Você tem Deadlands. Você gostaria de jogar em um cenário de ficção científica? Você tem Last Parsec. Você tem Seven Worlds. Você gostaria de jogar Star Wars? Existe uma adaptação para Star Wars. Ah, eu gosto de Numenera. Existe uma adaptação. O Savage Worlds é muito fácil de jogar, é muito fácil de aprender e é muito fácil de adaptar. Isso fez com que você tenha todos os cenários possíveis. Alguns são oficiais pelas empresas, outros são trabalhos de fã. Eu já vi Final Fantasy, eu já vi Mass Effect, eu já vi Fallout, eu já devo ter visto uma dezena de cenários que foram feitos aí para mundos selvagens. O último que eu vi que eu fiquei com muita vontade de jogar, ainda não tive a chance, chama Crystal Heart, que seria coração de cristal. Nesse mundo, as pessoas podem colocar uma pedra, um cristal, no próprio peito, e isso é um coração. Esse coração te dá poderes, e conforme você entende o sentimento que tem nele agregado, os poderes ficam mais fortes. Pense no cenário, ele está disponível para mundos selvagens. Eu só vou, da minha experiência pessoal, só tem um detalhe. Eu não gosto de mundos selvagens para jogos investigativos no estilo de terror. Se você for jogar aquele joguinho meio... Como é que fala, Teoria? Cthulhu? Call of Cthulhu, né, por exemplo. Ele não dá muito certo. Exatamente por causa da mecânica do Bene. Então surge na sua frente uma criatura e ela estende a mão. Ah, vou rolar um Bene. Isso meio que é broxante, entendeu? Não rola. Então, mas quando você fala de aventura, quando você fala de ação, quando você fala de algo dinâmico, o Mundo Selvagens brilha muito. Eles lançaram, inclusive, né, fizeram parceria com a Paizo. Inclusive, essa tela aqui é de um jogo, né, de Rise of the Runelords, né, que é uma aventura oficial da Paizo, que lançou uma adaptação de Pathfinder para Savage Worlds, né. Muito bacana para quem tem interesse aí em jogar os Adventure Path da Paizo, por exemplo. Agora tem disponível em outro sistema, talvez a pessoa não se adaptou muito bem com o próprio sistema do Pathfinder, né? Achei muito bacana essa parceria deles aqui. E assim, você pode adaptar o sistema que você quiser, o mundo que você quiser, o cenário que você quiser. Isso fica a critério seu, dos seus jogadores, né? E ele inclusive te dá mecânicas e diretrizes no próprio livro para que você faça essas adaptações, né? Ele guia o mestre e os jogadores para ensinar eles a fazer isso diante do jogo, né? Eu ia falar, isso é uma das coisas que é muito bacana no Mundo Selvagens. Existe um capítulo inteiro do Mundo Selvagens que são regras de cenários. O que é isso? Ele te dá aí umas 15, 20 regras, eu não lembro o número, que te permitem tornar o cenário que você está jogando mais adaptado ao Mundo Selvagens. Então vamos dizer que você está jogando uma aventura de bárbaros, no estilo Conan. Existe uma regra lá que torna isso mais interessante. Você deixa os personagens sem armadura terem mais resistência. Existe outra regra lá que torna a manipulação de Bene mais sombria. O mestre, toda vez que começa uma sessão, ele tem direito ao número de Benes igual ao número de jogadores.
E aí o mestre também pode gastar bem da mesma forma que os jogadores. Nesse modo que é recomendado aí pro Conan, toda vez o mestre começa sem nenhum Bene, mas toda vez que um jogador gasta um Bene, o mestre ganha. Então, na verdade, com 4 jogadores no final, o mestre pode ter quase mais de 10 Benes, tornando a coisa bem perigosa, porque o mestre vai usar Bene pra tentar acabar com você. Então, Exatamente. você tem um conjunto de regras que você pode ativar para cada cenário, tornando a sua mesa extremamente rica e tornando todas as mesas sempre diferentes. Isso eu acho um dos pontos fortes do sistema, né, galera? Eu acho muito bacana o jeito como ele é dinâmico, né? Ele permite essa contação de histórias. E as ferramentas mecânicas servem ali, né? A mecânica importa bastante, e ela ajuda, né, a contar essa história, né? Ela não tá ali simplesmente por estar. Ela tem um motivo narrativo também para estar ali e que torna o sistema mais interessante, né? Para finalizar, galera, já que esse aqui é um vídeo de apresentação, eu queria agradecer a participação aqui do Mestre Digital, do Bruno, né? E pedir para você, Bruno, falar um pouco do conteúdo que o pessoal vai achar lá no seu canal. No canal do Mestre Digital, nós temos ferramentas que são usadas para jogar RPG. O foco no momento é o Founder VTT. Você vai encontrar várias ferramentas, vários vídeos que te ensinam aí como que você obtém o melhor dele. Mas eu também falo um pouco de T-Spar, também falo um pouco de ferramentas para você construir aí artes de personagem. Eu falo de coisas variadas envolvendo tecnologia e RPG. Isso aí, galera. Recomendo bastante que vocês procurem lá, né? Sem demagogia aqui, mas o canal dele tem conteúdo diferenciado. Você não vai achar nem em inglês, nem outros idiomas aí. É muita coisa bacana, né? Conteúdo diferenciado mesmo. Então, entra lá, vou deixar o link aqui na descrição. Não deixe de se inscrever. E procure mais sobre o sistema, né? O Savage Worlds é um sistema muito bacana. Espero que em breve a gente consiga trazer mais coisas aqui pro canal. Se vocês tiverem dúvidas sobre mais regras, né? Quiserem um tutorial mais explicado, algo do tipo, deixa aqui nos comentários porque a gente pode trazer mais vídeos para vocês explicando algumas mecânicas de forma mais minuciosa ou falando de outras questões sobre o sistema e sobre os cenários de modo geral, tá? Novamente, muito obrigado, Bruno, pela sua participação, cara. E é isso, galera. Até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.